Nossa próxima palestrante, deixa eu só pegar aqui direitinho, é a Políca Teixeira. Ela é vice-presidente de marca e comunicação da DMA, vai fazer um lançamento aqui. O título da palestra é Confiança, o novo ativo das chamadas telefônicas. Peço uma salva de palmas aqui para a Políca. Ela veio com torcida e tudo. Políca, fica à vontade. Oi, gente, bom dia. Eu sou Políca Teixeira, sou vice-presidente de marca e comunicação da DMA. Super prazer de estar aqui com vocês. E eu estou aqui hoje para contar uma grande novidade. Uma novidade que veio para resolver um problema que aflige cada um de nós que está aqui nessa sala e milhões de brasileiros. E peraí que eu estou sem um passador. Gosto de sair animada aqui falando, esqueci o passador. Pronto, vamos nós aqui. Sabe quando bate aquela ansiedade, quando a gente recebe uma ligação de um número desconhecido e a gente fica naquela dúvida assim, será que eu atendo, será que eu não atendo? E se for golpe? Gente, esse medo de atender uma ligação e sofrer um golpe, isso acontece com 83% dos brasileiros, né? Isso são dados segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi recém-publicado agora de 2026, né? E o que acontece com esse medo? Isso levou a uma mudança radical de comportamento. Se de um lado nós temos as empresas verdadeiras que fazem ligações legítimas, com números legítimos, que precisam, de fato, naquele momento, falar com aquele determinado cliente, do outro lado, você tem uma pessoa assustada e que muitas vezes não vai atender a ligação por absoluta falta de confiança, né, em atender aquela ligação e não sofrer um golpe. E aí, gente, a gente vive uma situação absurda, que é o fato de que as empresas, e mesmo nós mesmos, quando a gente liga para alguém, a gente precisa praticamente provar que nós não somos golpistas, né? Olha aonde isso tudo está nos levando, né? Então, hoje, a gente está aqui não para falar de medo, não para falar de golpe, mas para falar, sim, de uma coisa da coisa mais importante que os golpes destruíram, que é a confiança. E essa situação, gente, não aconteceu por acaso, né? A gente, infelizmente, né, as estatísticas nos mostram que 1 em cada 3 brasileiros já sofreu um golpe financeiro, né? E isso gerou prejuízo da ordem de 112 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Né? Eu acho que eu falei que não ia falar de golpe, mas, na verdade, essas estatísticas nos mostram, né, o tamanho, a dimensão desse problema para todos nós, gente, como sociedade. Então, a gente está falando assim, o que está por trás disso tudo? É o golpe do WhatsApp, é o golpe do Pix, é o golpe da falsa central. E, no fundo, tudo isso já passou a fazer parte da vida dos brasileiros. E a consequência disso, gente, não aparece nesses números. Quando tudo pode ser golpe, tudo passa a ser tratado como suspeito. E aqui a gente vive um paradoxo interessante, né? Nós estamos aqui nesse evento maravilhoso que é o Superbots, que a gente tem a honra de patrocinar já há alguns anos, né? E a gente está aqui para discutir como é que a inteligência artificial pode tornar o atendimento mais eficiente, mais humano, né, mais natural e mais personalizado. E aí a gente tem esses próximos 2 dias aí de uma série de discussões importantes sobre IA. Né? Tem um ponto muito interessante quando a gente olha para a voz, especificamente. A IA tem trazido imensas possibilidades, novas possibilidades para a voz, recolocando o telefone na jornada de atendimento, né, das empresas com as pessoas. Enfim, a gente tem coisas super legais para fazer com a IA e com os agentes, com tudo. Só que a gente tem uma questão muito básica. Tudo isso, gente, só vai funcionar se do outro lado da linha estiver alguém que tenha a confiança para atender uma ligação. Então, a gente pode falar, pode fazer tudo de mais interessante, mas a gente precisa, antes de qualquer coisa,
resgatar essa confiança perdida. E para falar assim, quando a gente fala dessa relação de tecnologia, de atendimento e de confiança, isso no fundo é a base da relação, né, e da história que a DMA vem construindo nesses últimos anos. Então vou contar aqui para vocês, aqui muito rápido, né, tentar fazer curta uma história longa, cheia de momentos interessantes. A gente chegou aqui no Brasil em 2018 com uma tecnologia proprietária, uma tecnologia patenteada, super inovadora, que foi a Digital Call, que vocês conhecem, quem já acompanha aqui há alguns anos, o Superbots, né, já sabe da Digital Call, quando você está ligando para o call center de uma empresa, e aí a gente, aquela ligação você é transformada num menu digital, e você é convidado a olhar para a tela do seu celular, e a partir do nosso menu você consegue resolver todas as suas questões de um jeito muito ágil e muito eficiente. Então, a gente chegou com essa solução em 2018. De lá para cá, nós já fizemos mais de 2 bilhões de chamadas digitalizadas, né? Mais 90% hoje da população brasileira já passou pela experiência de ter essa chamada digitalizada ao ligar para uma empresa. Enfim, a gente tem aí uma trajetória muito grande desse portfólio, dessa solução de atendimento e de todo o nosso portfólio também de atendimento. Em 2019, a gente teve o pioneirismo de fundar uma comunidade empresarial colaborativa. O que é isso? Quando ninguém imagina que poderia ser possível, a gente foi lá e juntou o que hoje são mais de 170 das maiores empresas do país, juntas, né, trabalhando para ampliar o alcance, para ampliar a chegada do atendimento digital a mais e mais brasileiros. Essa comunidade de B2B colaborativa, né, por meio do app dessas mais de 170 empresas que nós temos na nossa comunidade hoje, a gente consegue estar presente em 160 milhões de smartphones no Brasil. Então, esse foi um feito absolutamente pioneiro, absolutamente inédito, né, e a gente tem um orgulho imenso dessa nossa comunidade, que carinhosamente a gente chama de WeDMA. Em 2020, com a chegada da pandemia, claro, isso acelerou, né, apesar de tudo que aconteceu, isso acelerou fortemente a questão da transformação digital. A DMA teve um papel muito ativo, né, durante todo esse processo. A gente ajudou muitas empresas a fazer essa transição, que não foi uma transição fácil, especialmente naquele momento. E aqui eu vou dar um salto, eu vou direto para 2023, né, porque quando a gente hoje está aqui discutindo, falando sobre IA, falando sobre as maravilhas, sobre tudo que a gente pode fazer, né, com essa ferramenta, mas a gente lá em 2023, a gente já trazia IA, né, para os nossos processos, com a nossa solução de voz, que é a Just Talk, e também através dos nossos menus hiperpersonalizados. Enfim, esse é um tema que já está muito presente dentro da DMA já há alguns anos. Em 2024, a Flávia comentou mais cedo hoje aqui, quem estava aqui no primeiro painel, a gente estava numa reunião, nossa equipe estava numa reunião num grande banco brasileiro, e aí a cliente nos desafiou, nos provocou com uma ideia de, poxa, e vocês que têm essa tecnologia proprietária, vocês que têm tanta coisa legal que vocês estão fazendo, será que vocês não conseguem ajudar a gente com uma ideia que possa fazer frente a todas essas fraudes, esses golpes digitais que estão mexendo, né, não só com os brasileiros, mas também e principalmente com as empresas? O que vocês podem fazer por nós? E aí, algumas semanas depois, nós voltamos com a Protect Call, que é a nossa solução que bloqueia golpes antes que as pessoas atendam. Ou seja, a gente não deixa que a ameaça chegue até a pessoa, né? A gente breca, a gente interrompe essa ameaça antes que ela chegue às pessoas. E hoje também, com muito orgulho, a gente diz, já foram mais de 500 milhões de golpes evitados, né? E esse é um problema bastante sério. Para além da Protect Call, nós temos todo um portfólio de segurança, né, com várias soluções. Eu convido vocês a irem lá na nossa casa DMA. A gente está com um lounge aqui e a gente quer, de fato, receber vocês na nossa casa. Então, por favor, vão lá para a gente contar um pouco mais das nossas soluções, tanto do portfólio de atendimento quanto do portfólio de segurança. E também podemos contar,
né, daqui de uma solução que a gente lançou no ano passado, que é uma solução de contato ativo, que é a Digital Call Active, né, por meio da qual as mensagens, né, a gente vai poder, as empresas vão poder falar com os seus clientes com muito impacto, com muita relevância, direto na palma da mão desse cliente, né, pela nossa Digital Call Active. E também, em 2025, nós investimos bastante na Protect AI. A Protect AI, gente, é uma inteligência proprietária nossa que está por trás de todo esse arcabouço, de toda essa robustez do nosso portfólio de produtos de segurança, né? Então, eu vou falar até um pouquinho dela mais para frente, mas assim, a gente vem fazendo investimentos bastante robustos aí nesses últimos anos para trazer cada vez mais atendimento, cada vez mais segurança. E agora, né, em 2026, o lançamento que a gente está fazendo aqui, em primeira mão para vocês aqui no Superbots, a gente está trazendo toda essa bagagem, toda essa trajetória, toda essa história da DMA para o mercado B2C. Né? Nós que sempre fomos muito reconhecidos pela nossa relação com as grandes empresas, né, agora a gente vai chegar na palma da mão de cada brasileiro. E por que a gente fala disso com muito orgulho? Porque nós temos um propósito muito claro, desde o início, desde lá de 2018, mas que hoje faz parte da nossa marca. Nós somos DMA, Digital Made Accessible. O que a gente tem como propósito, né, que está expresso, que está escrito como um compromisso dessa marca, é tornar o digital mais acessível e seguro para todos. E agora, gente, a gente dá um passo super importante na materialização ainda mais profunda desse propósito com o lançamento que a gente está fazendo aqui hoje. Então, pessoal, chegou o OS. OS, gente, é um novo aplicativo de proteção de chamadas de golpe e de spam. E eu vou dizer para vocês aqui, é proteção em outro patamar. E eu não estou falando só com os flamenguistas da plateia, não. É outro patamar de verdade. Tá? O que o OS faz? Ele bloqueia chamadas de golpe e spam automaticamente, sem que a pessoa precise fazer absolutamente nada por isso. Né? A gente, como vocês viram, falei dos nossos, né, da nossa expertise em atendimento, da nossa expertise em segurança. A gente atua nos dois lados da jornada. Então, de um lado, a gente vai proteger as pessoas dos falsos representantes de empresas e, do outro, a gente vai conectar essas pessoas às empresas reais, aos canais oficiais de atendimento das empresas. Então, a gente vai trazer a segurança para toda a jornada. Aqui está o nosso QR Code. Eu convido vocês a apontar a câmera aqui para a tela. Por favor. Ai, olha, que legal, estou gostando. Muito bem, muito bem. Apontem aqui para a tela, né? Baixem o OS, experimentem o OS. Ele está, a versão Android está no ar. A versão iOS, eu estou aqui só de olho aqui no Adrian, que trabalha aqui com a gente, que é o Lidertech, que é o nosso VP de tecnologia, porque a qualquer momento, gente, mas é qualquer mesmo, fica dando F5 aí, direto, porque a qualquer momento está entrando a nossa versão do iOS e a gente está super orgulhoso aí desse passo que a gente está dando. Eu fiz umas colas aqui, de vez em quando eu venho aqui para olhar minhas colas, para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Esqueci. Esqueci de falar uma coisa importantíssima. Gente, isso tudo grátis. Pronto, quem não tinha levantado o celular para cá, por favor, bora. Vamos lá. É grátis. Ai, obrigada, gostei. É grátis, tá? E é o seguinte, e não é aquele grátis que, gente, a gente lança grátis e ali na frente a gente vai lá e muda alguma coisa. Bom, mas não é bem assim. Não, está aqui um compromisso, está filmado, eu estou aqui falando esse compromisso nosso, essa proteção essencial contra golpes e spam, ela é grátis para sempre, tá? Bora. Então, quero ver, gente, mais gente aí, já curtindo, já estou vendo, mas quero ver mais gente aí baixando. Então, gente, sabe que recentemente a gente esteve nas ruas de São Paulo e para conversar com as pessoas, a gente gosta muito de fazer isso, para entender sempre como é que as pessoas, o que as pessoas vivem. E a gente foi querer saber como é que as pessoas lidam com todas essas questões de golpes e de fraudes digitais. E o que a gente viu nas ruas, né, basicamente eram as pessoas dizendo
basta, chega. Então, gente, chega de ligação falsa. Chegou o OSS e o OSS veio para resolver essa questão, né? Porque a gente olha aí, vocês vão me dizer, poxa, mas já tem outros aplicativos que fazem a mesma coisa. Gente, vamos lá. Se eles tivessem resolvido alguma coisa, a gente não teria, como aponta o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 188% de aumento das fraudes digitais entre 2021 e 2025. Tá? E por que isso acontece? Porque, basicamente, esses outros aplicativos baseiam a questão do bloqueio de golpes em cima de denúncia. Né? E a gente sabe, gente, que denúncia não é suficiente para fazer frente ao tamanho do problema que a gente viu aqui. Né? Então, enfim, OSS, volto a dizer, é proteção em outro patamar, e eu vou contar para vocês por quê. Lembra que eu falei da nossa Protect AI, da nossa inteligência proprietária? Então, é ela que está por trás do OSS. Né? E a gente, hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente tem mais de 20 milhões de chamadas analisadas todos os dias. A gente passa por, usa uma série de variáveis, e aqui eu trouxe só algumas só para ilustrar, mas a gente vai analisar o comportamento do número, a frequência, a recorrência, né, os horários em que eles fazem chamadas, os padrões de risco. E o resultado disso é que hoje nós temos uma base de quase 7 milhões de números de golpistas e números originadores de spam. Esse número absurdo aqui mesmo, 7 milhões de números. Tá? Então, gente, para fazer frente a isso, só com muita inteligência, só com muita precisão, só com muita bagagem. Né? E é essa certeza, essa segurança que a gente tem. Por isso que eu digo que o OSS chega para resolver esse problema. Tá? Então, como eu já comentei, é um bloqueio automático de chamadas de golpe spam, né? e sem que você precise fazer nada disso. Então, mais uma vez, gente, vamos lá, vamos baixar, né? Porque o OSS bloqueia muito, muito mais golpes spam do que qualquer outro aplicativo que vocês já possam ter instalado aí. Desinstala e bora para o OSS. E aqui está aqui, gente, o nosso app. Eu sou muito suspeita para falar dele, porque, enfim, né, a gente está trabalhando nele já tem algum bom tempo e a gente está muito feliz com esse resultado. Tá? Então, a gente tem aqui a home do nosso app, lá em cima vocês vão ver a proteção nível ouro, que significa que a pessoa tem todos os recursos de proteção do app devidamente instalados e ativos. Né? A gente tem aqui na nossa home, as pessoas vão ver quantos golpes já foram evitados, quantas chamadas de spam foram bloqueadas, né? E ainda aqui elas vão poder trazer, aqui no palco, elas vão poder trazer, né, os aplicativos das empresas com as quais elas mais se relacionam, né, para em um toque elas terão acesso, né, aos canais seguros oficiais de atendimento dessas empresas. Então, agora que rodou o vídeo, né? Então, essa é a home do OSS, né? A gente tem 4 seções aqui dentro do OSS. Então, aqui na home, essas informações assim mais resumidas. Depois, na seção do My OSS, que a gente vai mostrar aqui também para vocês, as pessoas vão ver com mais detalhes todas as chamadas de spam, qual é a natureza dessas chamadas. Então, se é telemarketing, se é cobrança, enfim, né, classificar essas chamadas de spam para você saber o que a gente está de fato protegendo. Tá? E, além disso, aqui no My OSS, né, você tem também essa opção de bloquear um número. Então, você pode escolher um número da sua preferência, né? De repente, sei lá, um ex-marido, por que não, né? Então, você pode pegar e bloquear o seu ex-marido, naturalmente, e nunca mais receber ligação do desinfeliz. Não é ótimo? Então, é isso aqui que você pode fazer dentro do My OSS, né? Então, está aqui, você vai digitar o número do infeliz, vai dizer qual é o motivo do bloqueio, no caso, outros, né? E, a partir daí, pode ficar seguro que ele não vai mais te procurar. Vamos lá. Agora, o mais legal disso tudo, assim, a gente tem 3 semanas, o OSS tem 3 semanas de vida. Né? Nessas 3 semanas, a gente já teve aí 4,6 vezes, né, de número de downloads desde a primeira semana.
Mas, para a gente, o que é mais especial é a gente ver o impacto do OSS quando a pessoa passa a usar o nosso aplicativo. Então, gente, em média, os nossos usuários têm sido protegidos 8 vezes por dia. Tá? E a gente tem quase 25% desses usuários sendo protegidos, tendo mais de 10 proteções por dia. Então, é quando a gente sente um orgulho danado de ver que a gente está, de fato, fazendo a diferença na vida das pessoas. Quando a gente olha aqui para um recorte regional, você vê aqui, claro, São Paulo e Rio de Janeiro liderando, né, por questões aí bastante naturais, o ranking de bloqueios, mas na sequência, olha que interessante, a gente tem Curitiba e Salvador, né, que aparecem em terceiro e quarto lugares em bloqueios, mas que isso não tem nenhum tipo de correlação com o tamanho da população. Ou seja, gente, essa questão de golpes, né, de novo, precisa de muita inteligência, porque a gente vê que não tem nenhum tipo de relação, por exemplo, com o tamanho das cidades. E, por último, né, a gente aqui, os tipos de bloqueio, a gente fez, ao longo dessas 3 semanas, 87% das proteções foram de spam, 12% de golpe e 1% de spoofing, que é outra coisa super interessante da gente analisar, que são quando os criminosos mascaram os números das empresas para se passar por elas, né? Só que essa coisa do spoofing daria uma outra palestra igual a essa. Mas, enfim, isso é assunto para outro dia, mas era legal compartilhar isso com vocês. E aí, gente, toda essa inteligência que eu coloquei, toda essa complexidade tecnológica que está por trás do OSS, tudo isso é muito legal, mas a gente queria chegar para as pessoas, queria chegar na mão das pessoas de um jeito que as pessoas pudessem reconhecer, que as pessoas pudessem entender, e mais do que tudo, que as pessoas pudessem querer ter ao seu lado, né? E a gente estava buscando um símbolo que traduzisse tudo que a gente queria, todos os atributos que a gente queria para essa marca. E a gente encontrou no cachorro esse símbolo. E mais do que um cachorro, a gente encontrou num Border Collie, né? O OSS é um Border Collie porque é a raça mais inteligente do mundo, né? E essa fofura aqui que vocês estão vendo, que ele é fofo, mas ele é bravo, tá? Ele protege, de fato. Eu queria até dividir essa alegria com o Fábio, que é o nosso VP de marketing, que foi quem desenhou, quem fez o design desse cachorro, né? Quem fez o design do OSS. Se o OSS tem vida hoje, né, por conta do Fábio. E a gente quer passar com ele, né, companhia e proteção, inteligência e atenção, velocidade e agilidade, né, um jeito de ser protetor sem precisar ser agressivo. Tá? E mais, assim, além do cachorro, passar tudo que a gente gostaria, né, que as pessoas sentissem em relação ao OSS, o cachorro é uma paixão nacional. A gente hoje fala, no Brasil, 72% dos lares brasileiros têm pet. E desde a pandemia para cá, houve um aumento de 36%. E desses lares, 58% dos lares brasileiros hoje têm um cachorro. Então, gente, assim, a gente gosta de ter os nossos cachorros do lado, por que não você ter o seu cão de guarda digital? Então, mais uma vez, cadê o QR Code? Ah, não está aqui, mas a gente chega lá. Tem mais QR Code. E aqui, eu trago para vocês, porque tudo isso é lindo, mas, na prática, quando a gente recebe, né, esses comentários na Store, é que a gente vê que o que a gente planejou, a gente está conseguindo entregar de fato. Né? Então, a gente tem aqui já alguns comentários, o tempo aqui já está corrido, mas vamos lá. Por exemplo, aqui o José, né, ele fala um negócio super legal. Eu estava há muito tempo procurando um aplicativo como esse. É um dos apps mais úteis que eu já instalei no meu celular. Espero que não vendam para alguma empresa gananciosa e tornem o OSS pago, ou vocês tornem ele pago. Então, de novo, grátis, não tem porquê, lá o QR Code, não tem porquê vocês não experimentarem o OSS. E eu faço questão, gente, a gente está com a nossa casa DMA, com o nosso lounge. Eu queria muito receber vocês lá, queria, de fato, conhecer a percepção e a opinião de vocês sobre o OSS. Então, eu estou esperando vocês lá, com o coração aberto, porque a gente quer muito ouvir esse feedback. Enfim, o que eu queria dividir com vocês? Que eu comecei essa conversa falando, né, do grande efeito colateral dos golpes na questão da perda da confiança. Né? E o que a gente
A nossa ambição hoje com o OS é resgatar essa confiança. Tá? A gente entende que proteção, no final do dia, não é sobre apenas bloquear ameaças, mas permitir que as pessoas voltem a saber quando elas podem atender uma ligação, quando elas podem, de fato, voltar a se conectar. E, mais importante do que tudo, que elas possam saber em quem confiar. Super obrigada, gente. Fica com a gente aqui. Pega um... Obrigado, Polika. Vou fazer uma pergunta para você, uma dúvida técnica. Seguinte, se eu já era protegido pela Protect Call e baixo o OS também, que aliás é o meu caso, já estou usando, o que vai ser... Qual que vai me proteger no final das contas? Sei que por trás está a mesma tecnologia, mas qual a experiência que eu vou ter? Vou ter a experiência do OS ou a experiência do Protect Call? Você tendo o OS instalado no seu celular, a sua experiência vai ser a do OS, tá? Porque, para além, a Protect Call ela protege contra golpes, o OS traz uma proteção, né, que não só protege contra golpes, mas também protege contra spam, e, além do que, tem a questão do acesso às empresas da comunidade. Alguém tem alguma pergunta aqui para a Polika? É só levantar o braço que a gente leva o microfone até vocês. Se não, convido a todos a visitarem a Casa DMA, que está aqui do lado da área de exposição, para conhecer mais sobre o OS e outros produtos deles. Peço uma salva de palmas aqui para a Polika. Muito obrigado.